stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, tudo bem com você? Espero que sim, esteja tudo bem com você, com a sua família, que Deus esteja abençoando a sua vida, que Jesus continue dando graça. Estamos aqui em mais um programa Quarta com Vida, aquela quarta-feira diferente, porque é uma quarta-feira que te convida a ter vida, e vida somente no Cristo, o Cristo da cruz. Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Agradeço você por estar participando, não esquece, se você gostou do nosso papo, da nossa conversa, coloca lá um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, nos ajude, né? É sempre bom termos um engajamento, sempre nos ajuda. E ajude também divulgando Quarta com Vida, para que outras pessoas possam participar. Como você sabe, nesse mês de setembro, nesse mês de julho, eu já estou pensando em setembro, que é aniversário da Ibrave. Mas nesse mês de julho, mês de férias, nós tivemos aí a ideia de fazermos um especial de férias. 5 quartas-feiras, falando sobre as chamadas 5 solas da Reforma, que é sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé, solus Christo, só Cristo, sola a Escritura, somente a Escritura, e sola Dio glória, somente a Deus glória, que é o nosso papo de hoje. Então, de uma forma diferente que nós temos tido nesse ano de 2024 e num pedacinho do ano de 2023, quando reservávamos a última quarta-feira para o nosso Convida Cast, nesse mês de julho nós teremos as 5 quartas-feiras ocupadas por esses 5 solas da Reforma. Mês que vem nós voltaremos com o nosso Convida Cast, com aqueles convidados especiais, onde a gente bate aquele papo bem descontraído, tá ok? Então mês que vem teremos aí de volta, mês de agosto, já é amanhã, teremos de volta aí o nosso Convida Cast na última quarta-feira do mês. Mas o nosso último sola Dio glória, somente a Deus glória. Puxa, que interessante. Aqueles que me conhecem sabem que a minha área de especialização é o Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento ele é muito radical na questão da adoração exclusiva de Jeová, de Yahvé, do Deus que se apresentou lá para os hebreus no Antigo, e o Deus que o Cristo da cruz veio aqui pregando, já que ele mesmo se encarnou, se fez carne, se fez gente, né? Ele, Deus, deixou a sua glória e se fez gente para estar conosco. Então, uma coisa interessante que nós temos é que no Antigo Testamento, as palavras usadas, inclusive num dos mandamentos, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, não farás para ti imagem de idolatria, nem no que tem na água, nem no que tem na terra, nem no que tem no céu. Então, há uma severidade, há um excesso de cuidado da parte de Deus em reservar a adoração exclusivamente para Ele. Inclusive, o Antigo Testamento usa palavras pesadas para aqueles que deixam essa adoração, né? Ou deixam essa adoração em segundo plano. Então, palavras como infiel, palavras como aquele que deixa Deus em segundo plano, chamados de prostituição, imoralidade, são palavras pesadas, né? Que indicam que a adoração, indicam que o louvor, a glória, ela é exclusiva de um ser, de Deus. Nós vivemos um tempo onde isso é muito questionado, inclusive por lideranças pseudo-cristãs. Dizem, mas só Deus, né? Vivemos o hedonismo, um culto ao homem,
idolatria ao homem, ao ser humano. Então você vê pessoas aí se auto-idolatram, né? Músicas dentro da igreja exaltam o ser humano, você vai conseguir, você vai ter, você vai conquistar, você é. Algumas igrejas pregando que você é um pequeno Deus, né? Você é uma miniatura de Deus, então você tem autoridade sobre o próprio Criador, sendo criatura, tendo autoridade sobre o próprio Criador. Então isso tem gerado uma confusão muito grande. Há uma confusão muito grande no meio cristão, já fazem alguns anos, né? Eu creio que isso é um princípio de uma apostasia que está por vir aí. Alguns podem até dizer que ela já existe, e quando eu digo apostasia, não é a pessoa que está lá fora, que não crê em Deus, que não crê no Cristo da cruz. Eu digo uma apostasia dentro das chamadas igrejas evangélicas, dentro das chamadas igrejas cristãs. Incluo aqui até mesmo a Igreja Católica, né, que tem sofrido com isso. Tem sofrido um esvaziamento dos chamados vocacionados, de pessoas que querem entregar a sua vida em prol de um ministério, em prol de uma causa. Então isso tem causado um problema muito grande. Por quê? Porque é esse culto ao eu, essa exaltação ao próprio ser humano, à própria pessoa, né? Então a gente vê isso, a gente vê isso no excesso de zelo com o corpo, as pessoas preocupadas com a sua aparência física, preocupadas com o seu corpo físico. Agora na Olimpíada aí, eu ouvi uma notícia que está faltando a proteína animal, ovos, carnes, né? Por quê? Porque essa Olimpíada ideológica, quem acompanhou a abertura dessa Olimpíada, sendo cristão, ficou horrorizado com aquilo que viu, né? Mas é uma ideologia que eles querem nos fazer descer goela abaixo. Então, a ideia é que o animal, comer o animal, ele estraga o meio ambiente, né? A tal das como é que fala aí? Mudanças climáticas, né? Que inventaram aí, como se nunca tivesse acontecido essas catástrofes, esses cataclismas que têm acontecido. Então, ideologias, na verdade, isso entrou pelas igrejas, na verdade. Então, um culto ao homem. Eu não posso comer isso. Eu sou vegetariano. Agora inventaram um tal de vegano. Então vão inventando as coisas, né? E o ser humano continua tendo a sua limitação de vida. Talvez a qualidade de vida, lógico, dependendo da sua alimentação, melhora ou piora. É lógico, isso é uma coisa direta, não é verdade? Mas o que eu digo com tudo isso? Que Deus, o Criador, o Eterno, ele está ficando em segundo plano. Então as músicas exaltam o ser humano. Você vai conseguir, você vai ter. Deixou de ter a Deus glória, só a Deus glória, um dos solas. Somente a Deus glória. A igreja é de suma importância, mas antes da igreja está Deus. A família é de suma importância, mais do que a própria igreja, mas antes da família está Deus. Glória, culto, só um merece. Só um tem que receber. Glória, culto, só um é digno de receber. É o Deus Criador, é o Eterno. Só a Deus glória. Quando eu falo só a Deus, eu coloco a pessoa do Verbo encarnado, do Verbo que se fez gente, do Cristo. Então temos que voltar esse tempo de adoração a Deus, de cultuarmos exatamente aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, que é o Deus Criador de todas as coisas. E quando eu falo a respeito dessa adoração exclusiva, algumas pessoas podem questionar. Mas veja, o pecado original, ele foi causado exatamente por uma rebelião, não é? Por uma rebelião. E quando a gente, é lógico que eu estou falando aqui para quem acredita na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, pode cair fora do canal da igreja e brave, pode cair fora do meu canal particular, né? Porque o meu princípio, minha regra é sempre a Bíblia. Eu creio na Bíblia como sendo a palavra de Deus, única e exclusiva e infalível palavra de Deus, né? Não um livro comum, não um livro como papel. Papel é papel. Caiu na enxurrada, estraga. Pegou no fogo, caiu no fogo, pega, estraga. Né? Mas a Bíblia como sendo a palavra de Deus, as orientações de Deus para a nossa vida em particular, como servos dele, como aqueles que creem no Cristo da cruz, o Verbo que se fez gente e está aqui conosco. Então o pecado original se deu exatamente por isso. Por que só a Deus nós temos que prestar culto?
os anjos lá, né? Na eternidade. Por que só ele? Aí Satanás vem, pô, por que só ele? Não é verdade? Por que eu não posso também? Por que nós também não podemos? Então a gente vê uma briga hoje. Ah, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou não sei o que lá, sou pastor. Uma briga por títulos. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem sim. Porque se você quer o título, você quer ser identificado, você quer ser diferenciado por esse título. Então o cara chega lá e fala, eu sou pastor, o outro fala, mas eu sou apóstolo, como se fosse uma coisa superior à outra. Não é. Isso na Bíblia, na Escritura Sagrada, é tudo igual. E se for considerar por a questão de trabalho, de missão, o apóstolo é inferior, inclusive, ao bispo, ao pastor, ao presbítero, não é? Mas isso aí o povo tem que estudar um pouquinho da palavra de Deus, tem que conhecer um pouquinho da palavra de Deus antes de sair falando esse monte de besteira que tem por aí. Então as igrejas hoje, elas compram essa ideia mundana. Essa ideia ela é mundana. A ideia de você exaltar o seu próprio eu. A ideia de você colocar a igreja acima do Deus Criador. A ideia de você colocar o seu ministério acima do Deus Criador. Do Deus eterno, aquele que vive e reina, aquele que é de eternidade a eternidade. Só Ele é de eternidade a eternidade. Aquele que tem atributos que são exclusivos dele. Né? Como onisciência, onipresença, onipotência, infinitude, a verdade, as suas essências, elas são exclusivas. Só ele tem esses atributos que são chamados de atributos intrínsecos, naturais, inerentes somente à pessoa do Deus Criador de todas as coisas. Então está na hora da igreja, a igreja verdadeira, a noiva verdadeira, a igreja que tem a marca do Cristo, está na hora dessa igreja retomar essa condição de só a Deus glória. Quando a gente canta, vamos cantar para Deus. Quando a gente ora, vamos orar para Deus. Quando a gente vive, vamos viver para Deus. Quando a gente faz a missão, vamos fazer para Deus. Não buscando reconhecimento humano. Ah, eu fiz, mas ninguém falou nada. Ah, eu não venho à igreja, ninguém liga para mim. Meu amigo, Deus te resgatou. Cristo se fez gente para te resgatar. Foi à cruz para te resgatar. Você tem que trabalhar para Ele. Se alguém está ligando para você, se não está ligando para você, deixa isso de lado. Você tem que ligar para Ele. Você tem que se conectar com Ele. Você tem que trabalhar para Ele. Só a Deus glória. Você está numa igreja para quê? Para aparecer para as pessoas? Para buscar título? Para falar que você é mais importante que os outros? Ou você está na igreja para prestar culto e adoração somente a Deus? Então tudo que fazemos tem uma finalidade. Deus. No Antigo Testamento, voltando a falar no Antigo Testamento, a mão de Deus pesou muitas vezes. Por quê? Porque o povo deixou da adoração exclusiva. Porque o povo deixou da adoração única a Deus. Não é? Um povo que foi chamado para ser um povo monoteísta, um só Deus. Um povo que foi chamado para ser uma teocracia, onde Deus fosse o governo. Um povo que deveria ter um pensamento teocêntrico, tudo centralizado na pessoa de Deus. E foi deixando de lado. E hoje a igreja segue o mesmo caminho. Qual é o caminho? Do desvio. O caminho do desvio. Adoram o seu ministério. Só participa das coisas se tiver seu ministério. As coisas só têm valor se foi ela que fez. Se foi as pessoas que ela gosta dentro da igreja, dentro da comunidade. Se as pessoas que ela gosta fizeram aquilo, então aquilo tem valor. Senão, não tem valor. Está na hora de nós deixarmos essas bobagens de lado. Bobagens, besteiras que podem te levar a uma condenação. Podem te levar a uma apostasia se você não tomar cuidado. E voltarmos os nossos olhos somente a Deus. Só a Deus glória. Só a Deus glória. Esquece as coisas que você, eu acho que tem que ser assim. Deixa de lado. Porque senão você se perde. Você se perde. Eu sou da igreja tal. Isso não quer dizer absolutamente nada. Você tem que saber aquilo que você está fazendo, aquilo que você está praticando e para quem você está fazendo e para quem você está praticando. Então, finalizando aqui esse quarto convite, o último sola, somente a Deus glória, reflita um pouquinho em tudo que nós falamos aí. Só a graça, né? A graça de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você, não vem das suas boas obras, isso vem de Deus. Né? Somente a Escritura,
Para nós, a nossa base, a nossa regra de fé e prática se chama Escritura Sagrada, somente a Escritura. Só Cristo. Cristo é o que salva, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Igreja não salva, pastor não salva, padre não salva, líder não salva, boas obras não salvam. Quem salva é Cristo, solos Cristos, somente Cristo. E somente glória a Deus. Entenda que você está na igreja para adorar e exaltar a pessoa do Deus Criador, do Deus vivo, do único Deus. Concentre a sua vida, concentre a sua adoração em Deus. Não caia nesses erros que as pessoas estão caindo por aí. Concentre a sua vida, a sua adoração a Deus. Somente a Deus, glória. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça que a IBRAVE, nos seus cultos dominicais, no mês de julho, vai entrar agora em agosto também, porque só temos 4 domingos, nós também falamos sobre esses 5 solas. Os 4 domingos de julho e agora o próximo, o primeiro domingo de agosto, nós estaremos também abordando exatamente esse mesmo tema de hoje, somente a Deus glória. Então lá, como nós temos mais tempo, podemos trabalhar mais os textos, você pode ter você que gostou desse quarta convite especial do mês de férias, do mês de julho, você pode ter uma profundidade um pouco maior, né? Porque nós comentamos lá em cada um das nossas ministrações, das nossas reflexões dominicais. Então você pode acompanhar no nosso canal aí do YouTube. Esse Quarta Convida sobe hoje às 20 horas, mas fica lá para você assistir quando você quiser e quantas vezes você quiser. Tá ok? Jesus te guarde, Jesus abençoe a tua família, Jesus guarde a tua família, Jesus abençoe teu comércio, teu escritório, teu consultório, teu local de trabalho, a empresa onde você trabalha. Jesus guarde esses lugares em Cristo Jesus. Jesus guarde a tua mente, Jesus guarde o teu coração em tudo aquilo que você proceder, em tudo aquilo que você fizer. Teu coração, a tua vida, a tua mente estejam guardadas em Cristo Jesus. E até quarta que vem em mais um Quarta Convida. Um grande abraço. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life. Spring with thee. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together.